mais tokusatsu para você. Chegou aquela época especial do ano, onde somos apresentados ao novo Kamen Rider. Ele já chega com tudo. Tem ação, lutas de espada e muita fantasia. A gente vai falar de Kamen Rider Saber, Kamen Rider desse ano, de 2020. E eu tô empolgadaço. 31ª série, né, comemorando 50 anos da franquia e com uma temática que fazia tempo que não era abordada de uma maneira tão legal pela franquia, né? Aliás, a gente tá falando que é a série do ano 2020, mas a Toei, pelo visto, tá no ano 3020, né? Porque esse trocadilho que eles fizeram com Kamen Rider Saber, só que com os kanji lá de Sei e Yaiba, tipo, e a leitura continua sendo Saber também, pô. Aí, ó. Genial. Muito interessante. Então, estão inspirados. Eu sempre fico muito empolgada com novidade. E ele tem um tema, assim, que eu gosto muito, né? Que é de cavaleiros, uma coisa assim bem muito medieval. Espero que seja legal. Vamos ver, né? Boa. E olha só, você que gosta de Tokusatsu e Kamen Rider e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, já ativa o sininho, porque a gente costuma falar tudo sobre as séries aqui, fazer review de episódio e tudo mais. Então, se você não quer perder mais nenhum vídeo de Kamen Rider Saber e ficar por dentro de tudo, já curte aí, deixa o like e o comentário e assiste os outros vídeos do canal também, beleza? Agora, Kamen Rider Saber, pessoal. Cavaleiros e fantasia. Eu acho que em Kamen Rider, acho que eles já chegaram a unir esses dois temas alguma vez, ou eles já chegaram a explorar de alguma forma esse tema mais profundamente na série? Acho que fantasia, de uma forma geral, já é bem difícil, né? Você ver. Sim. É mais comum você ver isso até eles explorando em Super Sentai, né? Eu acho que o mais perto disso foi aquele contexto histórico, né? Mais focado em história real mesmo do Ghost, né? De você ter Thomas Edison, de você ter uma série de inventores, né? De figuras, assim, notórias, né? Mas nunca fantasia desse jeito, cara. Acho que o mundo dos espelhos foi o mais próximo de fantasia que a gente teve em Kamen Rider até hoje. E ainda assim você tinha um tom bem tecnológico, né? No caso de Ryuki, né? Sim. Mas assim, é interessante você ter até tocado no assunto do Ghost, porque a gente tem um roteirista aí que é o cara pra trazer essas séries com premissas diferentes, né? Takuro Fukuda é inegável que ele tem um conhecimento enorme de história e fantasia, até pelo que ele entregou em termos de Ghost, né? Eu acho que ele pode se redimir. Eu não sou um grande fã de Ghost. Vi Também muita não. gente torcendo o nariz quando anunciaram ele, mas eu acho que o Saber pode ser o Kamen Rider da redenção do trabalho dele, cara. Nossa, que pesado. O diretor também é bem conhecido já, né? O Hitterman. Takayuki Shibasaki, ele tá na Toei desde Kamen Rider Kabuto, né? A gente conhece o trabalho dele desde Kamen Rider Kabuto até mais recentemente Zero One. Também teve uma passagem por Go Buster, né, Takeshi? Ele é um diretor que ele sabe trabalhar de uma forma bastante, como eu diria, com prazos e orçamento e deadlines malucas, né? É um cara que trabalha bem sob pressão também, né? Ficou marcado em Kamen Rider pelo Kamen Rider Osso. Foi um Kamen Rider que ele dirigiu uma grande quantidade de episódios, então assim... Que é uma série que foi feita sob muita pressão, né? Durante a gravação da série teve o terremoto, né, no Japão, na região de Tohoku. Então isso teve bastante aperto, né? Tanto em logística, tudo mais. Sim. É um contexto diferente, mas um pouco parecido com o que a gente tá vivendo hoje, né? É verdade. Verdade. De cara, vocês se lembram, em algum momento da história, ter uma série que já na apresentação tinha 6 Kamen Riders? Não. Tudo de uma vez. 6 de uma assim. vez? 6, assim, ó. Pá. O Ryuki não era assim? Não, o Ryuki começou com 2, né, basicamente. Era o Knight Aí e depois o Ryuki. foram aparecendo. né? Depois... Ou o Gaimon. Gaimon também tinha vários, né? No Gaimon eu não me lembro se na conferência eles chegaram a apresentar todos assim de uma vez. Na época eu confesso que eu nem lembro se era toda vez tinha, né, essas conferências, mas a gente não tinha tanto contato, né? Eu não me lembro se realmente o do Gaimon foi essa feira da fruta de Kamen Rider. Literalmente. Pegaram a piadinha. Então a gente tem o Kamen Rider Saber, o Kamen Rider Blaze, o Kamen Rider Espada e o Kamen Rider Kenzan. E existe um quinto Kamen Rider que não teve o nome revelado. Ele tá só ali no pôster, meio que nas sombras.
E você tem um Kamen Rider vilão, que é o Kamen Rider Calibur, né? Então, assim, você já tem aí 6 de cara. E ainda tem um outro personagem, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente dele. Ele também é postulante a ser Rider, né? Que tá ali no meio da galera. E aí a gente tem, além desse tema aí de espadachins, cavaleiros e fantasia, o novo cinto, né? O Seiken Sword Driver, que é o que eles usam pra se transformar, junto com os Wonder Rider Books, né? Que possuem vários tipos. Várias historinhas. Pois é, tem essa parte das historinhas também, né? Que vai ser a grande tônica, né, da série agora, né? Você ter histórias baseadas em, talvez, os contos de fadas, contos clássicos, né? A maioria, inclusive, que já tá em domínio público, né? Mas são contos que são parte da cultura, né, gente? Exatamente. Você já começa com o Peter Fantasista, né? Que é uma referência clara ao Peter Pan. E o Jakun Chudomamenoki, que é João no pé de feijão. Não peçam pra eu falar em japonês, tá, gente? Mas é João no pé de feijão. E aí você vai ter os livrinhos tudo misturado, né? Então, quando usar o Brave Dragon, que é o default do Saber, junto com esse do João no pé de feijão, ele vai virar o Kamen Rider Dragon Jakun. Então, vai ter mistura a rodo aí. Pode ficar tranquilo. Já vi isso em outro Rider, hein? Outros Riders, né, Katakeshi? Alguns que dão até uns best match, né? Por favor. E a gente tem as organizações, né? A gente não falou ainda pra vocês, mas basicamente esse Kamen Rider ele é uma espécie de Sekai também, né? Onde você vai ter as organizações e você tem olha lá. A Wonderland, Olha aí o Sekai, que é o lugar onde vai se passar. O botão. Olha lá. É a minha cara, isso aí, olha lá. Até do sorriso aqui. E uma coisa muito bem-vinda é o retorno do encerramento, né? Desde Hibiki que a gente não tinha uma música de encerramento em Kamen Rider. No final das contas, o encerramento ele é muito mais comum no Super Sentai, né? Onde você vai ter a hora da dancinha pras crianças, né? E no final das contas, em Riders, acho que o fato de você não ter a música de encerramento, o tema de encerramento, significava 1 minuto a mais, 1 minuto e meio a mais de cenas de ação, né? Aliás, era até uma coisa que o próprio Hitterman, ele já pontuou bastante, que é a questão dos insert songs, né? Que são as músicas temas para as batalhas, músicas temas para golpes finais. É um negócio que a gente já via acontecer bastante na série de Kamen Rider, mas não quer dizer que não vai ter no Saber também, né? Olha aí. Os caras vão dar um jeito de vender. Vão dar um jeito de vender mais CD, cara. Coloca uma música da abertura, o insert song e o encerramento e tamo junto. Mas segura aí, vocês fiquem com os animes por enquanto. Daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouco sobre Kamen Rider Saber. Não saiam daí. Kamen Rider Memory of Heroes. No embalo dos anúncios de Kamen Rider Saber, temos novidades também nos games. Uma aventura inédita aguarda os guerreiros mascarados em Kamen Rider Memory of Heroes. O novo título deixa de lado a reunião com vários personagens e promete trazer uma experiência mais focada. O sistema de combate parece lembrar o da série Batride War, mas permitirá que os heróis explorem um mundo aberto, no caso, a misteriosa Sector City. A agência de detetives Narumi recebeu um e-mail pedindo para procurar um tal Dr. Aida, que está nessa cidade. Para resolver o caso, Kamen Rider Double conta com a ajuda de Oz e Zero One. Os jogadores terão acesso total aos Riders a qualquer momento, e o domínio das formas alternativas será importante para enfrentar as novas ameaças. Kamen Rider Memory of Heroes está previsto para lançamento dia 29 de outubro para PlayStation 4 e Nintendo Switch. Voltamos para falar mais um pouquinho sobre Kamen Rider Saber, o herói desse ano de 2020. No primeiro bloco a gente deu uma visitada geral sobre o tema, sobre algumas peculiaridades, sobre como eles fazem para se transformar, os cintos, os livros. Nesse segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens e as nossas impressões e o que a gente espera da série também. É bem interessante porque, de uma forma geral, o elenco ele tá bastante composto por caras novas, né? Mas ao mesmo tempo, você pega o pessoal que tem uma faixa etária um pouco acima do que a gente andou vendo nos últimos anos, né? Assim, acho que talvez o maior e mais experiente que a gente pode citar aí é o narrador da série, que é o Akio Otsuka. Já é um CEO muito famoso no Japão.
Pra quem joga videogame, ele é a voz do Solid Snake no Japão. Ele fez Last Blade. Ele é a voz do Champion, o Oshi Black do Kyuranger, né? É um cara estrelaça, né? Nossa, total. E uma das coisas que me empolgou bastante foi essa questão do elenco não ser tão jovem, né? Ele é ali acima da casa dos 23 anos, né? Tem umas caras mais novas, mas a maioria da galera ali, principalmente o Shuichiro Naito, né? Que vai ser o Toma Kamiyama, que é o protagonista, tem 24 anos, né? Então já é uma faixa etária um pouquinho mais acima do que a gente é acostumado, né? Sim. Eu acho isso muito legal. Tem uns atores um pouquinho mais velhos fazendo, porque sempre são os meninos, né? Os meninos mais novinhos fazendo. Esse ano eu perdi o bolão com o Anderson, que a gente tava falando, a gente tava apostando quem que seria o garoto colírio capricho lá do Japão que seria escolhido, né? E no final das contas... Pode falar. Também pode falar, vai. Não precisa esconder, não precisa ficar com vergonha, não. Vamos lá. Não, eu e o Cleiton, a gente tava numa discussão uns dias desses atrás aí, né? Falando sobre que a gente tava sentindo falta de um Kamen Rider herói mesmo, de verdade. Que ele tivesse mesmo, assim, o Aruto é legal, mas o Aruto é meio ingênuo, meio bobinho, assim, e tal. Se você vai olhar o Sogo, então, Deus me livre, né? Melhor nem entrar no mérito do Sogo. Mas o Toma me chamou a atenção por causa dessa questão de além de ele ser o ator ser um personagem mais velho, né? Ele parece que vai realmente vestir o manto de um cavaleiro mesmo pra se colocar como aquele que vai salvar o mundo, né? Diante dessa história, né? Dando aquela pontuadinha básica, o Toma, ele é um escritor, né? Eles falam meio romancista, assim, né? Ele escreve e ele vive tendo sonhos com criaturas saindo dos livros e tal, até o momento que rola, né? Essa ida do nosso mundo pro Wonderworld, né? E ali onde ele se vê obrigado a se transformar no Kamen Rider para realmente salvar o mundo. As pessoas do nosso mundo começam a desaparecer, né? Vai ter uma carga... Eu já percebi que a série vai ter uma carga dramática muito pesada, né? Então o mundo começa a colapsar quando as pessoas começam a desaparecer. O nosso mundo vai para esse Wonderworld. E aí no Wonderworld o Toma acaba se transformando no Kamen Rider Saber, né? Com o poder do dragão e das chamas. Por isso que a primeira forma dele é o Dragon Flame. E essa ideia dele falando, né? No próprio trailer ele fala: definitivamente eu vou trazer a cidade de volta ao mundo original. E as coisas vão voltar. Eu acho que, cara, vai ser bem interessante. Mas apesar, assim, desses personagens serem muito mais heróis, cavaleiros, vai ter muito mais drama entre o relacionamento entre eles, né? Entre os personagens. Agora... Mas a primeira parte da história já é meio dramática, assim, né? Porque você tem essa organização, né? Sword of Logos, né? A Espada de Logos, que é uma organização que protege o Book of Ancients, um livro que tem toda a história da humanidade, história de criaturas, histórias de monstros e tal. E esse livro é um traidor. Um traidor tenta roubar esse livro, né? Um traidor de uma organização chamada Megido. Eles tentam roubar esse livro e aí as páginas do livro são perdidas, né? E aí a partir dessas páginas que nascem todos os contos de fada que vão dar origem aí aos gimmicks, né? Os livrinhos que vão fazer parte do cinto, mas que também vão ser os colecionáveis. Temos que fazer dinheiro no final das contas, né, galera? Vamos lá. E a gente passando rapidamente, então, pelos outros personagens, a gente vai ter o Hintaro Shido, que é o Kamen Rider Blaze, né? O Kento Okamiya, que é o Espada, o Ren Akamichi, que é o Kenzan, o Tetsuo Daishinji, que é o que cuida das espadas sagradas, né? Basicamente o ferreiro de lá. A Sofia, que é uma princesa, o pessoal fica falando que parecia a Zelda, né? Que é a líder dos espadas de Logos. E a gente já sabe o nome da espada tanto do Saber quanto do Blaze, né? A do Saber chama Areka e a do Blade chama Nagare. E a gente tem o nome também dos Rider Kick dos dois também já, né? Os Rider Kicks a gente deixa pro Takeshi, né, Takeshi? Fica pra próxima, vai, gente, vamos lá. Eles têm uma sola do sapato deles, né? É bem legal, né? E agora virou tendência, né, de você ter a marca registrada dos Riders, assim, com o próprio Rider Kick carimbando, assim, cada vilão, né? É que nem o Kamen Rider Kuga, ele chuta e carimba, assim, o monstro. Aí fica... Quando você vai ver essa série, assim, de comemoração,
fica aquele lance meio propaganda de calçados, assim, com todas as solas, assim, igual a do Dio, né? Exatamente. Não sei se eles vão fazer isso dessa vez, né? Mas quem sabe, né? Exato. E entrando na parte de inimigo, que o Anderson falou bem por cima, a gente tem a Megiddo, né? Que é um grupo de demônios que tentam reescrever a história. Eles têm o Alter Book, que é um livro para alterar a narrativa do mundo, né? E os monstros, eles estão chamando de Sions, que seriam alguma coisa tipo descendentes de uma família real, né? Uma tradução meio livre, assim, que tem para essa palavra, né? Estão liderados pelo Kamen Rider Caliber, né? Que é o traidor, que fazia parte da Sword of Logos, que tentou roubar o Ancient Book, né? E aí você tem 3 generais que eles apresentaram e a gente não tem ainda uma romanização certa, né, Takeshi, do nome deles, né? Na verdade, nenhum nome, exceto talvez o Saber, vai ter uma romanização oficial. Tanto é que a gente até tá alternando um pouco a pronúncia do secundário, se é Blade, se é Blades, Blaze, enfim. Não existe uma... Como posso dizer? Não existe uma romanização oficial, exata. A transliteração de japonês para qualquer língua ocidental, ela não é exata. Ela tem algumas nuances que a gente vai ter que esperar para ver, né? Sim. E esses 3 generais é o Legero, que estão traduzindo ele baseado em Legend, né? Estão interpretando, né? Estão interpretando ele como Legend. Os Wolves, que é interpretado meio como Zoo, do zoológico, né? E os Sutrios, que é de histórias, né? De Histories. Né, que aliás, são, Stories. Stories. E aí, tipo, é meio a pegada de são os 3 generais que também vão ser Kamen Riders em algum momento da história. Já mostra ele com os livros na mão no trailer e tudo mais. Aliás, é bem importante a gente dizer realmente que a parte de romanização oficial dos nomes não existe ainda. Tanto é que, assim, o próprio ator que vai fazer os Stories mesmo, o Robin Furuya, ele já apareceu no Twitter falando, gente, eu vou ser o ator que vai fazer os Stories na nova série de Kamen Rider. E ele tweetou em inglês e tudo mais e tal, falando, já reconhecendo assim, falando, poxa, a gente sabe que a série é popular no Japão, mas a gente também sabe que existem fãs fora do Japão. Sim, Então já tô até seguindo ele já. A Vanessa já tá seguindo ele já, inclusive, né, Vanessa? Sim. Ele parece ser um cara bem simpático, mas é importante ver também que, mesmo assim, ele não deu uma romanização oficial pro nome, ele colocou Stories mesmo, né? Sim. E pra gente encerrar aqui sobre esse primeiro vídeo sobre Kamen Rider Saber, é legal pra gente falar, a gente falou um pouquinho do encerramento, mas é legal a gente falar que o Toxic Paradise Orquestra, eles vão cuidar tanto da abertura quanto do encerramento. A abertura eles vão ter uma participação especial com as Kamen Rider Girls, né? E é legal do Toxic Paradise, porque eles já vieram pra São Paulo e eles já gravaram uma música com o Emicida, cara, com o rapper. Glorioso Emicida. Uma releitura do samba rock Sukiyaki, que foi lançado aqui como Olha Pro Céu. Tem legal. umas rimas com anime muito legal, com Yu Yu, com Naruto. Tem mesmo. Acho que, se você não ouviu, dá uma olhada que a música, além de ser muito boa, é super divertida. Muito bem. Mas é isso aí, ó. Não esqueçam de deixar seu comentário aí, deixar o seu like também. Se não for inscrito, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo de Kamen Rider Saber aqui no canal. Beleza? Por hoje é só. E até o próximo programa, pessoal. Este foi só um pedacinho do Mais Geek. Tem mais conteúdo de animes, games, quadrinhos, cinema e tokusatsu direto para você. Dá uma olhada na nossa playlist que tem muito mais.